Bem, nessa questão aqui da Federal do Rio de Janeiro, ele fala o seguinte: você dispõe de várias lâmpadas idênticas de 60 watts e 120 volts, e de uma fonte de tensão capaz de manter em seus terminais, sob quaisquer condições, uma diferença de potencial constante de 120 volts. Considerando as lâmpadas funcionam normalmente, isto é, com seu brilho máximo, calcule quantas lâmpadas no máximo podem ser ligadas a essa fonte sem que o fusível de 15 ampere que protege a rede, né, queime. Né? Então, aqui no caso, né, quais são os dados que o problema nos dá? Então, ele fala o seguinte, né, ele fala que a potência de cada lâmpada, aqui no caso, vamos só colocar aqui só para a gente especificar melhor, né, tentar entender esse problema. Então, ele fala que ele me dá a potência da lâmpada, que é 120 watts, e a voltagem, que é 120 volts. Como é que eu sei que isso aqui é potência mesmo? Lembra? Tudo que tem watt é potência, né? Então, isso aqui é a potência. Tudo que tem volt é a tensão elétrica, né? Então, ele me deu a potência e me deu, aqui no caso, a voltagem. Ele fala o seguinte, ele fala que ele tem que ligar um fusível, né, de 15 amperes para proteger a rede. Então, quem mede esse fusível, no caso, né, a corrente máxima que vai passar aí por esse elemento, ele tem que ser no máximo quanto? Ele falou aqui para gente que tem que ser no máximo 15 amperes. Então, independente dos circuitos, se ele é uma associação em série paralela ou mista, esse fusível geralmente é colocado no início do circuito, né? É um elemento de proteção para o circuito. E a corrente máxima que ele está falando que tem que passar pelo elemento é no máximo 15 amperes. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou tentar calcular quanto vale a resistência de cada lâmpada, né? Então, para isso, a gente usa aquela fórmulazinha de potência, lembra? Potência é U ao quadrado sobre resistência. Lembraram dela? A potência que no caso ele nos deu, falou que é 60, então vou trocar aqui o P por 60. Então fica 60, que é igual a tensão vai ficar 120 elevado ao quadrado dividido por R, né, que a gente quer descobrir. A gente aqui pode melhorar esse negócio, né? Então fica assim, né, 60 que é igual 120 ao quadrado, quanto que dá, lembra? É 14.400, né? 14.400 é só levar 120 vezes 120, que dá 14.400. Dividido por quem? Dividido por R. Aqui, bom, aqui eu vou multiplicar em x, eu posso colocar um aqui embaixo, então fica isso vezes isso, que é igual a isso vezes isso, né? Então, tanto faz multiplicar em x, eu já passar direto aqui, só trocar de posição o 60 pelo r, tá bom? Então fica r igual a quanto? Vai ficar 14.400 dividido por quanto? Por 60, né? Lembra? Esse para cima, esse para baixo. Dividindo essa brincadeira, isso aqui vai dar 240 ohms. Então, esse é o valor da resistência de cada lâmpada. Então, eu já sei que eu tenho que ligar, né? Não sei se vai ser em série, não sei se vai ser em paralelo, mas eu sei que eu tenho que ligar aí X lâmpadas. E detalhe, essas X lâmpadas, né? No máximo tem que passar quanto? 15 amperes. E a tensão total, né, do elemento, né, a tensão total do circuito, ele falou também aqui, né? A tensão total do circuito é 120 volts. Então, essas são as condições do problema. A corrente máxima do circuito tem que ser 15 amperes e a tensão total do circuito aí que a gente tem que ligar esse negócio é de 120 volts, tá? Aí você pensa, bom, eu tenho essa resistência e eu tenho aqui o quanto que tem que ser no máximo, né? Então, se eu tenho esses dados aqui, dá para eu descobrir, usando aqui URI, qual que tem que ser a resistência máxima desse circuito. Não sei se é sério ou paralelo. Vamos pensar, bom, se eu tenho a corrente máxima e tenho a tensão que é ligado a esse elemento, se eu aplicar a URI aqui, a primeira lei de Ohm, a gente vai calcular a resistência total, o tal do REC. E por que eu acho o REC? Lembra? Ué, se eu tenho uma tensão total e tenho uma corrente total que passa no elemento, eu vou achar a resistência total. Então aqui a gente brincando aqui de novo, né, de matemática, a tensão total aqui no caso é 120, né? O REC a gente quer descobrir, que vai ser a resistência máxima que o circuito pode comportar. A corrente elétrica aqui no caso vale 15, né? Então aqui está multiplicando, passa dividindo, né? Então fica 120 dividido por 15, né? Vai ser igual ao REC. 120 dividido por 15 vai dar exatamente 8. Então 8 ohms é a resistência equivalente do circuito inteiro. Então essa é a máxima resistência que o circuito tem que ter. Aí vamos lembrar do circuito em série em paralelo? O circuito em série a gente liga assim, né? A gente pega uma resistência, liga com outra,
E o circuito em paralelo é mais ou menos assim, né? Os elementos eles são independentes, lembra aquela brincadeira, né? Então, o circuito em paralelo é assim, o circuito em série é assim. Vamos lembrar como é que era a mesma resistência de cada elemento? No circuito em série, para eu achar o REC, o que a gente fazia? A gente somava, né? Somava esse mais essa resistência, ou seja, se a gente parar para pensar, a resistência total em série, ela sempre vai aumentar, né? O REC, porque se eu ligar vários elementos em série, eu estou aumentando a resistência só total do circuito. E no paralelo, a gente faz aquela brincadeira produto pela soma. A gente vai diminuir a resistência quando liga em paralelo. Então, se a gente diminui a resistência quando liga em paralelo, a gente tem que analisar que tipo de circuito que a gente quer usar aqui. Aí, para pensar, né? Se eu encontrei 240 de resistência e a resistência máxima que tem que ter o circuito tem que ser 8, então eu não vou ligar isso em série, porque se eu ligar em série, coloca aqui, ó, 240 mais 240 mais 240, vai passar de 8, né? Então, se eu tenho que reduzir a resistência, e para reduzir a resistência, tem que ser ligado em paralelo. Então, para a gente achar então aqui o número de lâmpadas, né, que eu posso ligar nesse circuito, é só pegar aqui, né, o mínimo né, do total aqui do que a gente encontrou, que é 8 ohms, e dividir por 240. Então, a gente pode escrever assim, né, o número de resistências, ou o número de resistor, o número de lâmpadas, né, vamos colocar aqui resistor só para a gente brincar um pouquinho. Então, o número de resistor, o número de lâmpada, né, tanto faz, vai ficar, eu tenho 240 de cada uma e eu tenho que reduzir isso, né, que se cada uma tiver 8, quantas lâmpadas, né, aqui no caso vão ter. Então eu vou dividir esse negócio, então vai encontrar 30, né? Então essa quantidade aqui vão ser 30, então a gente vai ter que ter no máximo 30 lâmpadas. E que tipo de ligação é que eu tenho que ligar esse negócio? Tem que ser ligado em paralelo, né? Por que paralelo? Porque o paralelo diminui o valor da resistência. Então aqui é um probleminha bacana, né? Porque o cara faz o aluno pensar se liga o circuito em série, circuito em paralelo, tá? Então é só lembrar aí dessas regrinhas de série e paralelo que você não vai errar esse problema. Tranquilo?